Eu quero declarar para você hoje que toda vez que você semeia na obra de Deus, na casa de Deus, toda vez que você semeia na igreja, o teu dízimo, a tua oferta, você faz isso com amor. Você não faz com medo de ser eu vou fazer, meu Deus, eu vou dar o meu dízimo, porque se eu não der eu vou ser amaldiçoado. Não, você vai devolver o dízimo com amor. Você sabe que você está fazendo isso para um Deus que é o dono da igreja, que deu o seu filho para morrer por ela, e Ele diz para fazer isso com amor. E Ele ama quem faz isso com alegria, quem dá, quem oferta com amor e alegria, quem devolve o dízimo com alegria, com amor, como fez Abraão. Abraão procurou Melquisedeque, o sumo sacerdote da época, isso antes da lei de Moisés. Abraão veio, e Abraão apareceu lá e deu o dízimo. Ou seja, muitos colocaram o dízimo dentro da lei. Ele aparece realmente, Malaquias e tudo, mas o dízimo ele é antes da lei. O dízimo é com amor, a ofertar é com amor, aleluia. Serve para manutenção da obra, para o projeto missionário avançar, serve para abençoar os projetos da igreja, mas acima de tudo é uma semente que nós semeamos para benefício de nós mesmos, para sermos abençoados ainda mais, para poder estender mais nossas mãos. Amém? Faça isso com amor e alegria. O Senhor vai continuar te abençoando, tá? Ele não vai te abençoar porque você é um ofertante dizimista, não é por isso. Mas se você semeia, você colhe. Amém? Se você semeia, você colhe. E você faz isso porque você ama a tua igreja local. E vamos disparar uma oração de bênção para a vida dela, para que ela se torne uma pessoa tão próspera ao ponto de todos ao seu redor não passarem necessidade, serem também prósperos. Ninguém ao seu redor vai passar necessidade que venha decorrer de mesquinharia, mas será próspero, será um bom gestor das finanças, será servo de Deus e não do dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro será o seu servo. Você será um bom gestor das finanças. E essas palavras que digo já é a minha oração com você, para declarar que venha chuva de conhecimento, unção de despertamento, de ação na medida certa, na atitude certa, para destravar meu Deus, a ignorância nas vidas financeiras, ou a rebeldia, ou até mesmo, meu Deus, a mesquinharia, Senhor. Tira de nós. Nós não queremos ser como escravos, nós queremos ser como filho do rei. Oh, glórias ao teu nome, Senhor, e te devolver toda a honra e toda a glória. Tu és o nosso Senhor. Tu faz prosperar para que nós sejamos abençoadores desta obra e também das vidas e das pessoas ao nosso redor, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Shalom, nada quebrado. Shalom, nada faltando. Shalom, nada fora do lugar. Shalom, nada quebrado. Shalom, nada faltando. Shalom, nada fora do lugar. Shalom, nada quebrado. Shalom, nada faltando. Shalom, nada fora do lugar. Declare isso. Shalom, nada quebrado. Shalom, nada faltando. Shalom, nada fora do lugar. Shalom, nada quebrado. Shalom, nada faltando.
Recebe essas palavras proféticas sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber agora uma palavra de Deus, continuando a nossa série Espírito Santo. Então, coloque no seu coração, note tudo aí, porque eu sei que Deus tem falado e vai continuar falando, porque a semente não é do pregador, a semente é de Deus. Deus só usa o pregador para semear. E nessa noite vem mais uma semente de Deus para nós, e o tema é Espírito Santo. Amém? Então venha, pastora Suelen, por favor, e vamos em nome de Jesus aplaudir Jesus pela vida da pastora Suelen. Aleluia. Que Deus abençoe e a use poderosamente. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, porque aqui estamos mais uma vez em nosso Gilgal, felizes com o Senhor, e nessa série maravilhosa chamada Espírito Santo. Eu acredito que é um tema muito honroso, especial e ao mesmo tempo leve ministrar. Porque não há coisa mais leve e maravilhosa do que falar sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria iniciar com você relembrando mas antes de mais nada, no decorrer do Gilgás aí foi ministrado, né, sobre o Espírito Santo. E aí a gente vai dar continuidade. Eu coloquei um tema, e eu coloquei assim como tema: uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Que nós venhamos essa noite declarar sobre a nossa vida, essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? E toda vez que eu ministro a palavra do Senhor, para mim é um dia diferente, especial. Quando eu vou ministrar, eu gosto de estar na dispensação durante o dia. Então, geralmente, quando alguém me chama, não sei se você é assim, quando alguém me chama para algum lugar e hoje eu vou ministrar, eu gosto de ficar em casa, ainda mais estando em casa, né? Esses dias foi maravilhoso, porque eu aproveitei para fazer minhas coisas cedo e ficar ali meditando nessa palavra, e o quanto foi especial para mim mergulhar durante esse dia. Então a gente ia ali almoçar, depois eu corria ali para o quarto de novo, e o Nailson: amor, vou precisar do notebook. Aí calma aí, eu ainda tenho mais coisas para escrever. Mas quão maravilhoso é esses momentos para mim. E falar sobre essa vida cheia do Espírito Santo, a gente vai relembrar um pouco sobre 3 coisas quando a gente menciona e fala sobre o Espírito Santo. A primeira coisa, a gente vai lembrar da promessa. Coloque na sua mente aí, faça um mapa mental, como se fosse uma linha crescente. E aí ponha 3 pontos assim. O primeiro, a gente vai só relembrar um pouco sobre promessa. A gente vai relembrar sobre vinda, e é onde a gente quer chegar, que hoje a gente vai falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando a gente menciona uma vida cheia do Espírito Santo, não tem como nós não mencionarmos sobre a manifestação desse Espírito Santo. Então, relembrando promessa, vinda e manifestação. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia. O Guilherme, né? O Guilherme vai colocar aí na NVT para a gente mergulhar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia para você meditar daí. E a gente vai primeiro relembrar sobre a promessa do Espírito Santo. Então a gente vai lá para do Evangelho de João,
Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, começar no capítulo 14. João 14, versículo 16. João 14, 16. A gente está falando de promessa, então promessa é tudo aquilo, quando eu prometo algo, é de fato com o desejo que se cumpra. Na verdade, a promessa, ela de fato, ela é algo que precisa ser cumprido. Então, a gente vai falar primeiramente da promessa do Espírito Santo. E isso já tem mencionado lá em João 14, 16, 17. Diz assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Opa, nós temos aí uma primeira promessa. Aí mais lá no versículo 26 desse mesmo capítulo, que é o 14, você vai se deparar com outra promessa. Com a mesma promessa, que é o Espírito Santo. Mas o Consolador, o Espírito, a quem vai enviar? O Pai. O Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu disse. Agora a gente vai lá para João, capítulo 16. João 16, versículo 4. E aí diz assim: enquanto estava comendo... no entanto eu lhes digo... João 15, 26, gente. 15, 26. Já falei, né? João 15, 26? Ainda não, né? Quem está atento aí? Não? Acho que eu falei o 14, 26. Agora é o 15, 26. Obrigada por me ajudarem. Quando o Consolador vier, a quem eu enviarei a vocês da parte do Pai? O Espírito da verdade que vem do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. Ou seja, promessa, há uma anunciação aí. O João 16, 7 também. Diz assim: no entanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora. Quem está falando? Jesus. Pois se eu não for, o Consolador não virá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Um pouco do Evangelho, a gente vai lá para Atos. Que é o capítulo 1, versículo do 4 ao 5. E aí, aqui a minha Bíblia, né, da NVT, tem como título a promessa do Espírito Santo. A gente está falando de promessa ainda. E aí diz: certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhe disse antes. João, ele batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, antes da vinda, da manifestação ou do cumprimento da descida do Espírito Santo, já havia o quê? Uma promessa. Lá no Evangelho, Jesus já estava discorrendo sobre isso. E aqui, quando a gente se depara com a promessa, antes de chegar em Atos, né, no capítulo 2, que já é a vinda do Espírito Santo, a gente vai entender o quanto é importante a gente entender na verdade, não sei se é genealogia, mas toda essa ordem, né? E o Atos 2, 41 já fala sobre a vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Ok, versículo
capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. E aqui já veio o que é a vinda do Espírito Santo. Não é mais sobre promessa, agora é sobre a vinda. O Espírito Santo está sendo derramado ali sobre o povo, sobre os discípulos de Jesus. E eu acho tão incrível quando a gente olha o capítulo 2 de Atos, porque mais à frente, depois que o Espírito Santo ele desceu, a gente vê que começou a acontecer algumas coisas ali na história. E quando Pedro, a Bíblia fala no capítulo 14, ele deu um passo juntamente com outros discípulos e ele começou em alta voz a falar à multidão. E quando ele começou a falar, e as pessoas ali já estavam interpretando aquele momento como se algumas pessoas estivessem embriagadas. Mas Pedro começou a dizer lá no versículo 15, você vai ver, diz: essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Como elas vão estar bêbadas? São 9 horas. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi o que já foi predito, ou seja, a promessa. Só que agora Pedro, ele fala sobre o profeta Joel, que lá no profeta Joel, no livro de profeta Joel, já havia uma promessa. E qual era a promessa? A vinda do Espírito Santo. E aí Pedro, naquele discurso que ele começou ali, eles não estão bêbados não. O que está acontecendo aqui é aquilo que já havia predito. E aí Pedro começa a falar sobre algo. Isso que está acontecendo aqui não é a mera obra do acaso, eles não estão bêbados não. O que está acontecendo aqui é aquilo que foi o que? Predito há tempos pelo profeta Joel. O que foi? Nos últimos dias, está lá no versículo 17, ele diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens eles terão visões. Os velhos terão sonhos. Naqueles dias. Quais são os dias? Ali, ó, o derramamento do Espírito Santo acontecendo lá. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. E ele começa a discorrer ali sobre Joel. E ali começa de fato o ministério na vida de Pedro, que a gente vê também. Porque lá no versículo 41, se você for olhar, depois do que Pedro falou, pastora, depois do discurso de Pedro, olha o que diz lá no versículo 41. Ou seja, eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou da vida de Pedro e ele começou ali seu ministério. Mas não falar de qualquer forma, o Espírito Santo se apossou da vida dele e ele começou a falar com intrepidez e ousadia. E naquele mesmo dia, versículo 41, diz que os que creram nas palavras de Pedro, apenas os que creram, o que aconteceu? Pastor, eles foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Começou algo grandioso e aqui a gente olha para o começo da grande comissão, da história da igreja primitiva. E a gente vai ver tantas coisas acontecendo. Então lembra da ordem? A gente está falando da promessa e agora veio a vinda, ou seja, para toda promessa há um cumprimento. E a Bíblia ela é tão poderosa porque em momento algum você vai ver na história da Bíblia, Antigo Testamento se contradizendo com o Novo, não há. Há o que? Uma complementação. E se de fato houve uma promessa, tem que haver um cumprimento. Então nesse dia, no grande dia,
todo mundo estava reunido ali e veio o derramamento do Espírito Santo. Mas agora eu quero falar com você onde a gente quer chegar, que é para que a gente seja cada dia mais cheios do Espírito Santo. A gente precisa manifestar a presença do Espírito. E agora eu quero que você olhe lá para Atos. Agora vire assim, ó, capítulo 3. E aqui começa algo que é manifestação. Aleluia. E a palavra diz assim sobre Pedro, ele cura quem? Aqui vai começar os milagres e prodígios. Veio a promessa, o Espírito Santo veio, derramou sobre a vida dos discípulos e ali começou sinais, prodígios, maravilhas e um milagre começou a acontecer aqui. Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe o quê? Dinheiro, porque ele era mendigo. E ele estava ali pedindo o quê? Esmola. Mas Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber o quê? Esmolas. E aí diz, Pedro, no entanto, disse: eu não tenho ouro, prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. E agora eu quero que você feche os seus olhos e pense nessa palavra de Pedro. Sabe o que Pedro disse para aquele homem? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Querida igreja, o que Pedro tinha? Pedro, o que Pedro tinha? Agora pense, o que Pedro tinha? O que ele tinha que era melhor do que ouro, prata para dar para aquele homem? Ele tinha a manifestação da presença do Espírito Santo. A gente está falando de promessa, agora o Espírito Santo veio e agora o Espírito Santo está sendo manifestado ali na vida dos discípulos. Mas lhe dou o que tenho em nome de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aí. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ou seja, agora ele está citando, pastor, aquele a quem o enviou. E quem o enviou? Jesus Cristo, o Nazareno. E aí ele deu uma ordem. Ele diz: levante-se e ande. Queridos, até o momento, os discípulos estavam antes com Jesus, olhando sinais e maravilhas que Jesus fazia. Agora a gente está vendo uma continuação de tudo aquilo que eles aprenderam com o Mestre. Mas agora a gente vê de fato a manifestação do Espírito Santo. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Não bastasse, ele poderia apenas levantar, pastora. Mas olha o que a Bíblia fala, o que aconteceu. De um salto, o homem era aleijado, ele não apenas se levantou. A manifestação do Espírito Santo agindo ali na vida dele. A Bíblia fala que de um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando e louvando a Deus, ele foi embora. Não, a Bíblia fala que ele entrou no templo. Aleluia, glória a Deus. O que eu quero dizer através disso é que
Nós temos um poder que habita em nós e é através do Espírito Santo. O poder que nós temos. E Pedro aqui a gente vê na palavra que ele sabia que o verdadeiro milagre não viria de algo material. Não, mas o que ele tinha de mais precioso? O poder de Cristo, que operava através de quem? Do Espírito Santo. E essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você tem convicção do que você tem? Você tem convicção do que você carrega dentro de você? Poder, poder, poder. Manifestação do Espírito Santo é poder. Nós precisamos entender e ter essa plena convicção. Dentro de mim jaz poder, jorra poder. Não é de forças assim naturais. Não é de algo superficial, não. É sobrenatural, porque é a manifestação do Espírito Santo. Eu falo isso porque às vezes nós nos sentimos impotentes. Porque às vezes nos falta recursos. Sem saber o que a gente vai oferecer às vezes para as pessoas ao nosso redor. Pedro não pensou sobre isso. Ao contrário, ele falou: eu não tenho o que você quer nesse momento, recurso material, quer ouro, quer prata, mas o que eu tenho eu te dou. Você pode não ter as melhores riquezas, talvez você pode não ter as melhores habilidades. E às vezes você se julga: eu não tenho essa habilidade, eu não tenho isso, não tenho aquilo, e desvaloriza aquilo de mais precioso que você tem, que é a presença do Espírito Santo. E nesses dias nós precisamos ter essa plena convicção dessa presença que nós carregamos. E é convicção, Senhor, traga para as nossas vidas essa convicção, traga essa convicção. Romanos no capítulo 8, versículo 11, olha o que diz lá: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, dará a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ou seja, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, queridos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. E agora o mais incrível, como a gente vê aqui a vinda do Espírito Santo, agora o mais incrível dessa manifestação é que esse mesmo poder, pastor, ele está liberado, mas não em favor de mim próprio. Mas quando a gente olha Pedro realizando aquele milagre, quando ele estava entrando ali no templo, ele poderia simplesmente entrar ali e fazer o que ele precisava fazer. Mas não, porque a Bíblia no início fala que ele foi para o templo orar. Ele poderia ir direto, mas não. Ele usou o poder do Espírito Santo que estava disponível para ele, mas não em favor dele, em favor dos outros. E por isso que a gente canta e fala: nunca foi sobre nós. E de fato não é sobre nós. Eu acho muito lindo. Eu estava ouvindo a pastora Priscila. Pastora não sei. O nome dela é Priscila Shire. Eu acho que é esse nome. Ela é aquela atriz morena do filme Quarto de Guerra. Quantos conhecem? E ela falou algo muito incrível. Ela diz: o Espírito Santo, ele não é um fantasma. Ou ele não é um vento. Ou uma pomba. Ele é simbolizado sim por essas coisas. Mas não diminua, isso não é o que ele é. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Terceiro, não porque ele é o menos valioso, mas apenas porque ele foi o último ali a ser revelado nas Escrituras. Mas aí ela diz: mas todo o poder, toda a glória, toda a autoridade da grandeza de Deus está na presença do Espírito Santo. A pessoa da Trindade. Vou repetir para você: todo poder,
toda a glória, toda a autoridade da grandeza de Deus está na presença do Espírito Santo. Por isso, queridos, valorize essa presença, ela é tudo que nós temos, que nós venhamos valorizar. A primeira coisa que eu te falei foi o poder que nós temos, amém? A segunda coisa que eu quero te falar é a suficiência do Espírito Santo. E agora a gente vai falar sobre aquele que é suficiente, amém? Muitas vezes nós pensamos que o que temos não é suficiente para fazer a diferença. Talvez você sinta como Pedro, que a gente já mencionou, não tinha ouro nem prata, mas o que ele tinha em Cristo era mais do que suficiente. O poder de Deus, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a palavra de Deus e o nome de Jesus, eles são o quê? São recursos mais do que abundantes para transformar vidas, cenários, transformar qualquer situação. Aqui a gente está falando sobre suficiência. Da mesma forma que Jesus, que você tem Cristo, é mais do que suficiente para fazer a diferença também na vida das outras pessoas. E eu estava escutando uma canção ali da Nívia Soares, que ela diz, me encontre outra vez. E aí no meio da canção ali entra o pastor Márcio Valadão e ele menciona ali uma ministração ali na canção. Eu achei tão interessante. Ele diz assim, o mundo pode oferecer tudo, mas o que o mundo oferece é nada. Queridos, nós temos uma pessoa, é o Espírito Santo, a presença é o nome. E aí ele diz assim, o que nós temos é tudo que a vida do Espírito Santo de Deus em nós. O que Pedro tinha era nada, mas se tornou tudo o que ele tinha para curar aquele homem. Talvez aquele homem não estava entendendo porque Pedro pediu para que ele olhe nos meus olhos. E aí talvez ele pensou, mas como ele não quer que eu abra minha mão? Porque já é um homem que está pedindo esmola numa porta de um templo, o que ele espera? Que a pessoa diga, abra suas mãos aí, ó. Abra suas mãos. E ele esperava uma atitude de Pedro ali com as mãos e não com os olhos. Mas Pedro diz, olhe nos meus olhos. Tudo que Pedro tinha era o quê? Tudo que ele tinha talvez era nada ali aparentemente para aquele homem. Esse aí não tem nada para me dar. Tudo que Pedro tinha talvez era nada, mas o nada se tornou tudo que aquele homem tinha. Tudo que Pedro tinha para curar aquele homem, que era a manifestação da presença de Deus. E aí eu acho engraçado que ele fala assim, o que nós temos é maior que tudo, é a presença. Não é um prédio, é um propósito de levarmos aqueles que não têm nada, o que é a vida de Deus em nós. Glória a Deus. E isso que eu mencionei para você é suficiência. Agora você vai dizer, Espírito Santo, Tu és suficiente. Aleluia, glória a Deus. O terceiro ponto, quase para finalizar, diz assim, o Espírito Santo como nosso consolador. João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre. Agora a gente está falando daquele que consola. E eu acho tão incrível porque nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de perda da minha vida, querido, não foram palavras ditas por homens que me acalmaram, mas eu lembro que foram sussurrar do Espírito Santo, ou aquele consolo que eu precisava ali nos momentos de angústia, que me envolveu com sua presença. E me deu aquilo que a gente tanto procura. A paz que excede todo entendimento. Aleluia. Glória a Deus. Que a gente possa desfrutar de um consolador, de um consolo que ninguém pode dar. E às vezes a gente tem buscado
buscado nos consolar, talvez em lugares errados. Mas existe um Consolador, que é o nosso amigo, e ele se chama Espírito Santo. Glória a Deus. E é esse Espírito Santo que não vai nos permitir paralisar, ficar parados. Ao contrário, ele vai te empurrar, ele vai te conduzir para te dar um passo a mais, para te ir adiante. E ele vai estar ali, pastora, te consolando, trazendo o consolo que você precisa. Que nesses dias a gente possa recorrer ao Espírito Santo como nosso consolador nos momentos de dificuldade. Ou você tem tentado carregar os fardos sozinho? Não dá. Não dá, não dá e não dá. Ele sim é o nosso consolador. E o mais incrível, eu quero te dar uma notícia. Porque no mundo em que a gente desconfia, o ser humano é muito desconfiado. A gente olha para o Espírito Santo e nele nós encontramos a plena confiança. Nele nós podemos confiar. E o próximo, agora a gente falou sobre como consolador, a plenitude do Espírito Santo. No Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, que há o que contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente fala sobre plenitude do Espírito Santo, é tudo aquilo que é completo, é tudo aquilo que é cheio, é tudo aquilo que você pode imaginar. Começa aí no teu pensamento a imaginar aquilo que pode ser o mais abastecido possível. Isso é plenitude do Espírito Santo. Não pense como uma quantidade que é limitada, vou te dar só até aqui, não. É plenitude, a gente está falando sobre algo que se completa, que não se limita. Não pense que a experiência com o Espírito Santo é uma experiência que se esgota. Não, não se esgota, não. Não se limita, não. Mas pense como uma ação que é contínua, crescente. Essa presença e manifestação do Espírito Santo de Deus. E eu acho lindo Efésios 5,18, porque diz: não vos embriagueis com vinho. Faz essa comparação. Mas por que ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas assim, enchei-vos do Espírito Santo. Queridos, uma pessoa embriagada, como ela fica? Totalmente bêbada. E uma pessoa bêbada, ela é como? Ela não tem consciência dos seus atos, ela não sabe o que ela fala, ela não se percebe, ela é totalmente ali embriagada. Porque o vinho ou qualquer bebida alcoólica que a gente vê por aí, ela acaba o quê? Controlando as ações das pessoas. Agora a Bíblia fala: mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, não. Ou seja, não... É uma comparação que ele está falando. Mas diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente tem a plenitude dele, é ele que nos controla. É ele que de fato direciona a nossa vida para quem? Para Deus. Para Deus, para Deus. E o último ponto que eu quero falar essa noite, que é o Espírito Santo, a ação dele, é aquele que nos convence e é aquele que nos transforma. A plenitude do Espírito Santo tem o poder de transformar aquilo que a gente chama de caráter. A gente sempre fala uma frase: caráter é o que você é quando ninguém está por perto. Mas quando ninguém está por perto te olhando, você está longe, talvez fazendo alguma coisa errada. E quem é que tem o poder de ir lá até você no secreto e te convencer? E transformar o teu caráter. Agora a gente está falando da manifestação, queridos, só pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai tirar toda a raiz de dureza, rancor, ódio, orgulho. E aí vai nos dar o quê? Os seus frutos que a gente vê lá na Bíblia. Gálatas capítulo 5. Frutos que a gente vê como amor, paciência, humildade, longanimidade, temperança. E o final que eu acho incrível, porque se a gente tiver aquilo no final,
que chama domínio próprio, é tudo que nós precisamos e necessitamos. E para finalizar, Atos 2:37, volte um pouquinho lá. Quando Pedro ele se dirige à multidão e fala sobre o seu discurso ali, a presença do Espírito Santo estava sendo manifestada. E aqui a gente está falando sobre o Espírito Santo que convence e transforma. Os discípulos foram cheios, Pedro estava cheio com ousadia e intrepidez, pregando. Mas as palavras de Pedro eram suficientes? Não era. Porque o que era suficiente ali era a presença do Espírito Santo. E no capítulo 2, no versículo 37, depois que Pedro falou, olha o que as pessoas falaram. As palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles alguma coisa está acontecendo aqui. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Eita, era tudo que precisava ali. A palavra entrou e eles ficaram que ali? Houve o que? Arrependimento. Houve consciência dos seus pecados. Foram as belas palavras de Pedro? Não. Foram algo chamado frutos da obra do Espírito Santo. Eles receberam a manifestação ali, pastora. Agora vamos falar sobre frutos. Quem convence, quem está convencendo aqui foram as belas palavras de Pedro? Não. Há uma ação aqui. A ação, a obra redentora do Espírito Santo ali. E o 41 ele diz: os que acreditaram nas palavras de Pedro, ou seja, os que acreditaram, tomaram posse, consciência e arrependimento, eles foram batizados. E aí a gente falou, naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. E isso é algo que já estava descrito lá em João, no capítulo 16, versículo 18. Sabe o que diz lá? Quando ele vier, olha, promessa, voltamos para a promessa, está prometendo. Quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 2, ele está vindo, ele já está fazendo isso que foi prometido. Já está havendo convencimento. Ou seja, o Espírito, ele é o agente que vai revelar a nossa condição atual. Diante de quem? Diante de Deus. Vai revelar a nossa condição atual, como nós estamos, como está o nosso coração, como está a nossa mente. Vai trazer aquilo que a gente chama de convencimento. Convencimento e principalmente transformação, amém? Fique de pé essa noite. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Namashore canteramanai. Que nós possamos, feche os seus olhos aí, ó. Aleluia. Que nós possamos viver essa constante busca pela plenitude do Espírito Santo, permitindo que Ele nos use para fazer não só a diferença, não é sobre apenas nós, a diferença em nós, mas talvez a diferença na vida das pessoas. Assim como Ele fez a diferença na vida daquele mendigo que era aleijado. E nós, em fato, como Pedro, nós não temos nada, não temos ouro, prata,
Não temos talvez riquezas, mas dentro do nosso coração existe uma manifestação da nossa vida, porque Ele escolheu habitar em nós. Foi em nós que Ele escolheu habitar. Nós somos a sua casa, o seu templo. Por isso, Espírito Santo, nós queremos que a tua manifestação seja notória em nossas vidas. Nós nos permitimos viver essa manifestação do teu poder. Não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos é algo que é muito mais precioso. É o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Namashore Kantaramanai. Eu quero fazer uma oração com você essa noite. Levanta suas mãos. Espírito Santo, Namashore Kantaramanai, enche-nos com o teu poder, com a tua graça. Usa-nos para sermos instrumentos de cura, de transformação neste mundo. Que nós venhamos ser testemunhos da tua presença, do teu poder. Nós queremos ser testemunhos da tua presença e do teu poder. Porque tu és o nosso amigo mais chegado. Tu és o nosso consolador. Opera o teu poder em nós e através de nós. Queremos declarar essa noite que nós temos tudo o que nós precisamos, que é a manifestação da tua presença. Por isso essa noite declare: receba o derramado Espírito Santo a cada dia mais na tua vida. Hanamashore Kantaramanai. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos e declare: o que dizer, o que fazer quando